Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Muito bem, na semana passada nós estávamos estudando no livro de Êxodo, depois nós fomos parar no livro de Levíticos. Nós estamos vendo a saga do povo de Israel no meio do deserto, antes deles chegarem à terra prometida. Nós vimos que Deus deu a lei e o povo quebrou a lei de Deus, por isso Moisés quebrou as tábuas de pedra aos pés do monte. Depois ele teve que fazer outras pedras e levar lá para novamente serem colocados os mandamentos por Deus. Vimos também que Deus deu a planta de um templo, um lugar onde eles deveriam adorar a Deus, onde eles deveriam, nessa forma de adoração, se lembrar do inocente que morreria no lugar do culpado, do Salvador que Deus enviaria à terra para salvar a raça humana. Por isso eles sacrificavam cordeirinhos, bezerros. E nós vimos que na inauguração desse templo, no dia de alegria, de adoração, os dois filhos mais velhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú, resolveram adentrar dentro desse templo chamado Tabernáculo, do lugar santo, e oferecer incenso para Deus com um fogo que não era o fogo que Deus tinha lançado do céu sobre o holocausto lá fora no altar onde eram queimados os cordeiros como ofertas ao Senhor. Eles pegaram um fogo estranho, e nós paramos lá em Levíticos no capítulo 10, e no verso 2 diz que então irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amigo ouvinte, o mesmo Deus da Bíblia do Velho Testamento é o Deus de hoje. Ele não mudou, não. As coisas com Deus têm que ser sérias. Deus é um Deus santo. Deus quer as coisas do jeito que Ele pede. Se você acha que pode se salvar, que pode ir para o céu do seu jeito, da sua maneira, ou que você pode adorar a Deus do jeito que bem entender ou quiser, eu só lamento, porque Deus não aceita. Esta é a verdade. Nós estamos falando de um Deus que é supremo, um Deus que é absoluto. Sim, é um Deus que é amor, é verdade, mas Ele é um Deus que é justo, um Deus que quer as coisas do seu jeito e da sua maneira. Por isso Ele mandou para nós um Salvador. E depois que isso tudo aconteceu, o povo continuou caminhando pelo deserto até chegarem aos termos da terra de Canaã. E nós vamos do livro de Levíticos. Nós não vamos ver muitas coisas no livro de Levíticos, porque Levíticos são as ordenanças que Deus deu aos sacerdotes de como eles deveriam fazer a adoração nesse templo chamado Tabernáculo. As ofertas e tudo mais, purificação, questão de cura de doenças. Nós vamos para o livro de Números, onde nós vamos continuar vendo a saga de Israel até chegar próximo da terra de Canaã. Eles estão na divisa. Vamos para o capítulo 13 de Números. Números, capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um de seus príncipes. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles que eram príncipes dos filhos de Israel. Agora então, o que acontece? Moisés envia um representante de cada tribo, um líder. Os 12 líderes, um de cada tribo, para verem como é que era essa terra que Deus disse que ia dar para eles, a terra de Canaã. Já faziam mais de 300 anos que eles viviam no Egito. Eles não sabiam como é que era Canaã. Os que sabiam já tinham morrido, que era
José, Jacó e todos aqueles que deram origem às tribos, como Judá, Rúben, Benjamim e companhia limitada. E agora eles vão fazer isso, vão espiar a terra. O verso 17 diz assim, quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei também do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Dá para saber como é que era a terra ou não? Será que essa terra de fato produzia leite e mel? A terra que mana leite e mel não quer dizer que emana, é mana leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra que tudo que se plantasse se daria, uma terra bem regada. É por isso que é tanta briga hoje ainda por causa de Israel. Veja, todos os vizinhos dele hoje lá são cheios de petróleo, Israel não tem. Mas eles têm petróleo e não têm água. Israel tem água. Mesmo criando tecnologia, hoje eles têm água que os outros lugares não têm. Do que adianta você ter petróleo? Vai tomar gasolina? Entende? Porque um pouco da luta por aquele pedacinho de terra ali, além de ser a terra que Deus prometeu a esse povo, o povo de Israel, que nós estamos vendo aqui, a terra de Canaã. Olha só, um cacho de uvas que teve que ser carregado por 2 homens. Não quer dizer que ele era pesado, não quer dizer que ele era gigante, assim, o tamanho dos grãos gigantes. Não, era uva normal, como você conhece hoje. Só que olha o tamanho desse cacho. Ele tinha que 2 homens carregar ele para que não destruísse o cacho até chegar onde estava o acampamento dos israelitas. E aí eles chegam lá, verso 25. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. E mostraram as romãs, os figos e o cacho de uva. Perdoe, tem que tomar um pouco de água aqui, meu amigo, mas continuemos. Mas o povo que habita nessa terra, até ali estava tudo 10, como Deus tinha prometido. Deus pediu para dizer como é que era a terra. Agora eles vão começar a dizer como é que era o povo que habitava lá. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Os espias já começaram a colocar medo no povo com relação a quem eles iriam enfrentar para conseguir entrar na terra. Então o que acontece? Então Caleb fez calar o povo. Eles estavam todo alvoroçados com o relato. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Este povo aqui viu o que Deus fez com os egípcios. Eles ganhavam pão todo dia de manhã cedo de Deus. Deus fez a rocha brotar água para eles. Deus mandou uma revoada de codornizes para eles terem carne. Deus protegeu eles durante algumas batalhas no deserto que nós acabamos por não ver, e deu vitória a eles. E agora eles estão com medo porque os outros exageraram
Claro, eram povos fortes, mas não era para ficar tão preocupado. Eles tinham Deus do lado deles. Foi Deus quem chamou eles, foi Deus quem libertou eles, foi Deus quem prometeu que daria essa terra para eles. Por isso ele disse: certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus mortos, devora os seus moradores, perdoe-me, os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Já estão exagerando. Todo mundo era grande, gigante. A terra devorava, ela era tão ruim. Como é que uma terra que produz figo, uva, como é que uma terra dessas devora as pessoas? Estranho, não é? Estão exagerando, colocando medo nas pessoas. Verso 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são uma raça de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecemos. Gafanhotos. Eles de fato estavam com medo de adentrar a terra e não estavam confiando em Deus. Deus tinha prometido que daria aquela terra para eles, mas eles não estavam acreditando. Tanto é que no capítulo 14, olha o que acontece. O verso 1 ao verso 4 diz assim: então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação, e lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Uma pausa aqui. Amigo ouvinte, você já observou que toda vez que eles se pegavam com uma certa dificuldade, eles reclamavam a Deus, eles queriam voltar ao Egito, eles tinham medo de morrer ali. Veja o que eles dizem: para cairmos à espada, para morrermos nesse deserto. Não é a primeira vez. Quando acabou a comida, eles fizeram isso. Quando acabou a água, depois eles fizeram isso de novo. E agora novamente. Quando eles chegaram na frente do mar Vermelho e o exército de Faraó atrás deles, eles também fizeram isso. Será que nós não somos muito semelhantes a eles? Quando as coisas não dão certo, nós começamos a olhar para Deus e fazer da mesma forma? Reclamarmos em vez de confiarmos que Deus pode resolver o nosso problema, como Deus prometeu que resolveria o problema deles. Deus promete que vai resolver o nosso problema do pecado com Ele, acima de toda e qualquer coisa. Mas Deus vai além e você sabe disso. A primeira coisa que Deus quer resolver é este problema. Eles não pararam por aí. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa, ou seja, escravos? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Queriam voltar a ser escravos no Egito. Eram livres, Deus estava cuidando deles, sustentando eles, eles estavam crescendo, aprendendo, mas eles queriam voltar para onde? Para o Egito. Eles estavam crescendo. Quando nós não queremos crescer, nós queremos voltar a ser crianças. Crescer dói. Crescer implica em enfrentar desafios, enfrentar nossos medos, lutar para ter uma vida correta, mas acima de tudo confiando em Deus, porque sem Deus nós não conseguiremos. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, verso 5, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão o devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não o temais.
Moisés e Arão, conhecendo a Deus, eles se prostram com o rosto em terra, eles se deitam e começam a provavelmente falar com Deus. E agora Josué e Calebe, dos 12, 10 eram contra fazer aquilo que Deus tinha prometido, contra adentrar a terra de Canaã. Queriam voltar para o Egito. 10 dos 12 representantes. Só 2 acreditavam em Deus, confiavam nele, Josué e Calebe. Eles deixam bem claro que devorariam eles como pão. Pão é duro, é difícil comer pão, a não ser que seja um pão seco, né? Mas a maioria dos pães é macio. Ou seja, vai ser fácil, nós temos Deus ao nosso lado. Confiemos, não sejamos rebeldes. Verso 10, será que fez alguma diferença na vida desse povo? Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Se Deus não aparece agora na tenda, lá no tabernáculo, se Deus não se mostra em voz audível, porque Deus estava ali presente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas se Deus não se mostra em voz audível e fala isso para Moisés, aquele povo, mais de 1.400.000 pessoas, iam matar apedrejada Moisés, Arão, Josué e Calebe. E não precisava nem enterrar, porque pela quantidade de pedras iam ficar soterrados por elas. Se Deus não interfere, eles fazem isso e voltam para o Egito. E olha só o que eles tinham prometido para Deus, que tudo aquilo que Deus falar, eles iam fazer. Novamente, não estavam cumprindo com a palavra deles. E Deus diz assim, no verso 12: com pestilências o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Veja só, Deus agora fala para eles o seguinte, fala para Moisés na frente deles: eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você de novo. E aí de novo Moisés tem que interceder pelo povo. E aí Deus então volta atrás, mas tem consequências o fato de não terem confiado nele. Amigo ouvinte, o maior pecado que nós cometemos contra Deus é o pecado da incredulidade. Não confiarmos nele. A falta de confiança é o pior de todos os pecados que podemos cometer contra Deus. Verso 20, depois que Moisés intercede pelo povo, do capítulo 14 de Números, disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como o vivo e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes, 10 vezes que eles ficam dizendo que eu morri ali, e não obedecer a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Verso 28, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuravam contra mim. Não entrareis nessa terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Verso 31 do capítulo 14 de Números. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Agora eles vão ficar andando no deserto durante 40 anos em círculos, porque não acreditaram em Deus, não confiaram nele. E não foi uma única vez, foram 10 vezes. Quantas vezes você suporta que alguém te tire do sério? Eu não sei, eu acho que uma vez pra mim, 2, eu já tô... Já me incomoda muito. Agora 10 vezes eles não confiaram em Deus, 10 vezes não acreditaram no Senhor. Amigo ouvinte,
Por isso eles andaram 40 anos no deserto. Só Josué e Caleb iriam entrar. Os filhos deles todos iriam morrer no deserto. E não, ou melhor, eles iriam morrer no deserto e os filhos deles iriam entrar na terra. Porque não creram em Deus. O maior de todos os pecados que nós podemos cometer, o maior de todos eles, é não confiarmos em Deus. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa. Ele perdoou eles, mas teve consequências. Agora eles iam andar 40 anos para que todos então morressem ali. Será que nós seríamos como Israel? Ou nós escolheremos confiar no Senhor? Você quer ir para o céu ou não quer ir para o céu? Confie naquele que pode levar você para lá, que é Deus através do Salvador. Não existe mais ninguém que pode te levar para lá. Não há quem possa te levar, a não ser o próprio Deus. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.